Olá, estou aqui para dar início à apresentação da disciplina de Laboratório de Comportamento Organizacional do segundo período de Administração da PUC-PR, do professor Paulo. Nossa equipe é formada pelo Jean Guilherme, Felipe Mas, Marco Antônio e eu, Victor Hugo. O primeiro passo desse trabalho, que é uma consultoria, foi a escolha da organização. E a organização escolhida é o Mercado Zanetti, que é localizado em São José dos Pinhais, possui 7 funcionários, sendo eles 2 padeiros, 2 açougueiros, 2 balconistas e 1 atendente de caixa, além dos 3 sócios que desempenham função de gerência e também função gerencial quando é necessário. O principal motivo da escolha foi pela empresa ser familiar, no caso da minha família, que foi criada em 2006. Meu pai fundou ela e ele possui estudos apenas até a 4ª série do ensino fundamental, e isso dificultou muito as estratégias e a gerência da empresa. No começo de 2017 houve uma grande mudança. O fundador, que era meu pai, saiu da organização, eu e meu irmão Victor e Caio e minha mãe Ivone assumimos a empresa, procuramos novas técnicas de gestão financeira de pessoas, comercial e também de marketing. E para me especializar, eu comecei o curso de administração. Há pouco tempo, a concorrência aumentou bastante aqui, e por esse motivo e também pelos motivos da troca de gerência, a gente se depara com dificuldades organizacionais, sendo as principais de liderança e motivação. Dessa forma, escolhemos a empresa também com o intuito de externalizar o problema e analisá-lo em conjunto com o auxílio de parâmetros organizacionais. Após a escolha da empresa, foi agendado entre os sócios uma visita no dia 13/6, onde foram observados alguns aspectos. Por exemplo, no âmbito comportamental, a autoridade dos sócios não é bem definida dentro da empresa, dificultando a comunicação interna em conjunto dos colaboradores. As tarefas e normas organizacionais não são totalmente claras, fazendo com que as tarefas sejam procrastinadas ou até mesmo interrompidas. Foi relatado também alguns conflitos e desentendimentos do local de trabalho. No âmbito motivacional, em nível gerencial, não são realizadas reuniões para discussão de pontos negativos e positivos que tenham ocorrido em determinado período, e também não é realizado o planejamento de metas. Foi constatado também que os gestores pecam na definição das funções dos colaboradores e não é dado feedbacks. Em nível operacional, os funcionários recebem somente o salário e vale transporte, se necessário. Não é fornecido nenhum plano de desenvolvimento de longo prazo e os funcionários não sentem oportunidades para crescimento. Sendo assim, não vestem a camisa da empresa. No âmbito da liderança, os sócios não exercem funções de liderança ou não estão por dentro do que está acontecendo, assim dificultando as tomadas de decisão. Ou seja, os colaboradores não sabem a quem recorrer, repassando insegurança. Os líderes não fornecem nenhum tipo de treinamento para os funcionários, impactando as competências e habilidades nos resultados das tarefas. No âmbito da comunicação, entre os sócios é estabelecido de maneira informal, devido ao cotidiano, e por ser de cunho familiar pode-se dizer que ocorre de uma maneira espontânea e simples. Também existe o empecilho de fazer o trabalho em casa, e vice-versa. Sendo assim, um momento de serenidade dentro da empresa pode ser interrompido por uma coisa do cotidiano. As discussões entre sócios costumam ser diárias com o objetivo de que foram as ações com os funcionários, as compras e financeiro em geral. Depois de diagnosticar os problemas, nos reunimos e fizemos a proposta de consultoria. Dentro do aspecto comportamental, com relação à comunicação profissional, podemos aconselhar que ela seja feita nos horários comerciais, para que isso não venha comprometer as relações familiares, e que em horários de serenidade familiar evite-se discussões profissionais, para que estritamente um não venha atrapalhar o outro e a relação entre os sócios não resulte em conflito. Há, no entanto, a necessidade das discussões diárias no âmbito profissional, e que devem ocorrer de forma salutar em prol da empresa, sabendo o momento adequado de discuti-las.
Uma reunião entre sócios diariamente dentro do horário de trabalho pode ser a solução, pois as ações dos funcionários continuam sendo diárias e não podem passar simplesmente despercebidas. No aspecto motivacional, para que os colaboradores da empresa estejam mais motivados, foi feitos alguns apontamentos, sendo eles reuniões mensais, para que dessa forma obtenha-se panorama geral do que está ocorrendo e haja uma gestão participativa entre os funcionários e sócios. Essas reuniões mensais geram, consequentemente, o planejamento de metas de curto e longo prazo, sendo assim possível avaliar o desempenho individual de cada funcionário. Dessa forma, cada um deles possui sua tarefa bem dividida e não sendo duvidosa, ao mesmo tempo possível de análise de desempenho individual. Feedback por parte dos sócios com que os colaboradores tenham uma direção a ser seguida e possa ser tanto positiva ou negativa, mas claramente visando sempre extrair o melhor de cada funcionário. Com relação ao salarial ao funcionário, foi proposto aos sócios visando uma diminuição do turnover e avaliação da possibilidade de aplicar plano de saúde, sendo assim o salário seria disposto da seguinte forma: salário mais VT, se necessário, mais planos de saúde em análise. A questão salarial auxilia a diminuição do turnover e gera um conforto para o funcionário, fazendo que mostre a intenção e preocupação e cuidado individual, aumentando assim, consequentemente, a satisfação e possam assim vestir a camisa da empresa. No aspecto da liderança, como os funcionários não sabem a quem dirigir uma eventualidade, nós aconselhamos que haja uma reparticipação de definição por parte dos sócios, para definir as tarefas de cada colaborador, e que cada sócio seja responsável por funções gerais, como financeiro e RH, marketing, visando sempre para as qualidades individuais, sendo feita a melhor organização das funções possível. Dessa forma, irá resolver o problema sobre o tempo ocioso, se tornando mais produtivos. Isso não somente irá melhorar o comportamento individual, como também irá reduzir ao máximo os conflitos internos entre funções. A necessidade da empresa e dos sócios para a implementação dessas mudanças será de suma importância, pois com certeza haverá uma confusão sobre tarefas. Os funcionários estarão desempenhando tarefas que não faziam e será necessário um direcionamento particular para que desempenhem de forma mais eficaz possível, sendo constante, corrigida pelos sócios. No aspecto da comunicação, ela interfere diretamente no comportamento das pessoas. Sendo assim, as organizações possuem hierarquias e regras que devem ser seguidas pelos funcionários. Como a empresa é de cunho familiar e os sócios estão presentes tanto no cotidiano da empresa quanto em seus momentos familiares, para não haver problema de comunicação informal entre os sócios e acabar com o conglomerado de casa e trabalho, sugerimos que hajam reuniões para discussões de assuntos em empresa, a fim de minimizar o problema relacionado à comunicação. O aspecto comunicação, nesse caso, está diretamente ligado com liderança, onde os colaboradores não sabem a quem recorrer em uma determinada situação. Sendo assim, a comunicação no âmbito organizacional possui empecilhos. Nossa sugestão para esse problema é que os sócios promovam uma reunião onde irão tratar sobre os aspectos de liderança e a fim de melhor resultado em comunicação da organização. Estamos com um dos proprietários da empresa, apresentamos para ele a proposta de consultoria e agora a gente queria ouvir uma palavra, um feedback. Meu nome é Caio, sou um dos sócios da empresa Mercado Zanetti. Bom, essa parte de comportamento, acho que tá bom, eu concordo, é isso mesmo, que a parte do trabalho tem que ser separada da parte de convivência familiar. Senão uma coisa acaba, principalmente o trabalho, né, vai acabar tomando conta do resto da vida, né? A gente não quer isso, tem que ter um momento de sossego ali para esvaziar a cabeça, deixar a mente limpa. E acho que a parte de comportamento é isso. Motivação. Tá, a parte de reunião eu acho que seria bem útil,
juntar todo mundo e falar alguma coisa ruim que está acontecendo na empresa, como pode melhorar. Acho que sempre deixar o pessoal informado também do que a gente está querendo, né? Às vezes a pessoa não o funcionário não está fazendo do jeito que a gente precisa, e a gente não está gostando, mas às vezes era só ter um pouco mais de comunicação para a gente acertar isso, né? Não seria... Bom, seria uma coisa simples de resolver, né? Só ter um pouquinho mais de comunicação. Talvez esse tipo de reunião ia ajudar bastante. A parte de liderança eu achei interessante também. Essa divisão de tarefas dos sócios. Tanto para o funcionário saber com quem que ele tem que falar sobre cada assunto dentro da empresa. E também sobre a divisão também de cada tarefa, porque às vezes um faz muito mais coisa do que o outro. Ou às vezes um está fazendo uma coisa que o outro poderia fazer de uma forma diferente, talvez melhor. E acho que é isso. Então eu agradeço o pessoal pelo trabalho aí, pelas sugestões. Isso aí, obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Agora foi apresentado o nosso programa de consultoria para a gestora e a gente queria ouvir dela uma palavra, um feedback sobre o nosso trabalho. Meu nome é Ivone, sou proprietária do Mercado Zanetti, gostei muito da consultoria dos meninos. Tem alguns pontos que a gente precisa mudar. Vamos começar com a reunião entre os sócios para definir a função de cada um. Eu cuido mais do RH, os meus filhos cuidam do financeiro, do marketing, e vamos tentar deixar o serviço, o trabalho, no trabalho e em casa, que já teve almoço, que a gente já brigou por causa do serviço. E vamos fazer uma reunião mensal com os colaboradores para definir metas, para ver o que está certo e o que está errado. E vou dar feedbacks para os colaboradores também. E vou tentar ver o custo do plano de saúde, que eu acho que é uma boa opção para incentivá-los a vestir a camisa da empresa. Se tiver dentro do nosso orçamento, vamos tentar sim. E agradeço de novo a consultoria dos meninos, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por nos fornecer esse tempo e o trabalho da sua empresa. Muito obrigado. Obrigada.